Atuação extra é uma forma de encantar o cliente que se caracteriza por atitudes ou ações do atendente, não estabelecidas nos procedimentos de trabalho. É produzir um serviço acima da expectativa do cliente. Como eu falava lá atrás sobre o algo a mais, o fazer a mais sem o cliente estar esperando, eu digo também no sentido de que, de repente, eu não preciso que o meu gerente peça para que eu faça, para que o negócio realmente aconteça. Eu posso fazer por vontade própria, até pelo fato de poder trazer o cliente para mim toda vez que for necessário ele fazer uma compra. Eu gosto de fazer bastante isso com as meninas que trabalham comigo. De repente elas batem meta e aí eu dou algo a mais para elas acima daquilo que nós combinamos como padrão, que dizia lá atrás, para que eu possa motivá-las a fazer mais e assim todo mundo sair satisfeito, sair motivado dentro daquele âmbito da organização. Como eu dizia, não dependo de que alguém peça para que eu faça. Faça por si mesmo para que você realmente consiga essa expectativa do cliente. Autonomia. Na verdade, a autonomia não deveria estar no encantamento do cliente. Ela deveria fazer parte da estrutura da empresa. Por quê? Como que eu encanto um cliente com autonomia? Quando eu consigo resolver determinada situação sem pedir permissão para o meu supervisor, para o meu líder, para o meu gestor, por exemplo. Mas nem sempre a realidade é esta, ou seja, nem sempre eu tenho autonomia para decidir alguma coisa sem que alguém acima de mim me conceda essa autorização. Colocamos aqui porque o consumidor brasileiro ainda se encanta ao encontrar numa loja um balconista que pode resolver as suas queixas sem se dirigir ao gerente. Alguém conhece aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, na nossa região, balconista que consegue resolver um problema, resolver uma queixa sem se dirigir ao seu supervisor? Quer encantar o seu cliente? Faça ele ter credibilidade naquilo que você faz. A autonomia está diretamente relacionada ao processo de tomada de decisão, onde existir uma situação na qual o funcionário precisa decidir, deve haver autonomia. Quando nós falamos em autonomia, nada mais é do que um processo de eu tomar uma decisão sem ter que comunicar a alguém naquele determinado momento. Posso comunicar? Posso, mas depois que eu já fiz. Encantar um cliente nada mais é do que nós, funcionários, conseguir decidir alguma coisa sem ter que pedir autorização para uma outra pessoa. Por exemplo, chegou um cliente com um produto que ele comprou e ele usou 3 dias e deu defeito. O que é ter autonomia? É eu trocar esse produto sem pedir autorização para o meu gerente. Quer encantar o cliente? Dê para ele mais um brinde como forma de desculpa do acontecido. Simplesmente isso, gente. No atendimento ao público, é fundamental haver autonomia da pessoa da linha de frente, e é uma das condições básicas para o sucesso desse tipo de trabalho. Imagine você trabalhando em uma loja, diferente de ser uma loja de roupas, de eletrodomésticos, celular, passa uma pessoa e te fala assim: essa mercadoria tá X, se eu pagar à vista você me dá quanto de desconto? Será que nós teríamos autonomia de já responder na lata qual o valor do desconto?
ou eu teria que falar para ele assim, ó, só um momento que eu vou lá ver com o meu gerente, vou lá ver com o meu líder e já te falo. No tempo que você foi lá perguntar para o gerente, esse cliente já foi embora. E uma outra loja conquistou ele. Se eu quero ter sucesso no meu tipo de trabalho, eu preciso ter autonomia de poder lidar com algumas situações. Mas, para poder ter autonomia, se faz necessário um mínimo de poder para atuar de acordo com a situação e esse poder deve ser conquistado. Realmente a empresa não pode sair dando poder para todo mundo. Dê poder a uma pessoa que você vai conhecer realmente quem ela é. Eu preciso mostrar confiança, eu preciso mostrar credibilidade para o meu supervisor, para o meu gerente, para que realmente ele possa aos poucos ir me dando autonomia para eu começar a resolver algumas situações. O poder aos funcionários serve para agilizar o negócio. Foi exatamente o exemplo que eu falei para vocês. No tempo que ele volta lá para perguntar o valor do desconto, o cliente já foi embora. Às vezes, a falta de autonomia se relaciona com a fraca liderança do chefe, porque ele quer ser autocrático. É a próxima matéria que nós vamos ver. Ele que quer mandar, tudo tem que passar por ele, a decisão final é dele. E se você passa por cima dele, você acaba levando uma advertência. Esse tipo de liderança faz com que a empresa, infelizmente, acabe fraquejando. Para o cliente, a autonomia traduz a ideia de agilidade, desburocratização, respeito, compromisso, organização. Quando eu não preciso ir atrás de alguém para solucionar um problema, o meu cliente ele vai entender que eu sou rápido, eu quero resolver aquilo para ele que ele saia satisfeito dentro da empresa. Com ela, o cliente não é jogado de um lado para o outro. Não precisa passear pela empresa ouvindo dos atendentes. Esse assunto eu não resolvo, é só com fulano. Procure outro setor. Nós presenciamos isso, essa é a nossa realidade. Quando o problema não é nosso, nós não queremos pegá-los para resolver um pepino que não foi feito por nós. E se você quer autonomia, você precisa começar a resolver os problemas, independente de se foi eu que vendi ou não, ou se foi eu que embrulhei ou não. E aí, realmente é o que acontece. Começa a se jogar o cliente de um lado para o outro. Isso faz com que nós voltamos na aula anterior. Clientes nervosos, clientes reclamões. Pelo fato de que passa na mão de um, passa na mão de outro, e infelizmente ninguém consegue resolver um problema que poderia ser tão simples de ser resolvido. A autonomia, na ponta, na linha de frente, demonstra que a empresa está totalmente voltada para o cliente, pois todo o sistema funciona para atendê-lo integralmente. Quando eu coloco uma linha de frente e dou a essa linha de frente autonomia para resolver até determinados assuntos, eu não preciso dar autonomia 100% para os meus colaboradores, mas eu posso dar autonomia, por exemplo, para eles darem até determinado desconto. Eu posso dar autonomia para eles resolverem a troca de um produto. Eu posso dar autonomia para eles trocarem um presente. Não é necessário que a liderança faça isso, passar pela liderança, na verdade, para que possa ser resolvido esse problema. E aí nós conseguimos entender que quando acontece esse tipo de autonomia, é uma empresa que realmente ela está voltada para a satisfação do cliente. E que o sistema realmente acontece para atender qualquer tipo de dúvidas, de problemas que vem acontecer dentro da organização. E aí a gente começa a pensar, de repente, por isso que algumas empresas estão transformando humanos em robôs.
conseguimos notar que algumas empresas, hoje, quem faz o atendimento é robotizado, para que tenha apenas poucas pessoas na linha de frente para resolver algumas ou darem soluções a alguns tipos de problemas.